Tudo bem? Vamos agora começar nossa aula então de atualidades, terminando aquele assunto sobre questões raciais. Hoje vai ser muito legal a aula, porque nós vamos dar aula ao belo som de cortadores de grama, os cachorros devem começar a latir já já, e a minha vizinha fofoqueira falando na janela. Bom, vamos lá então? Preparados? Então tá. Só para recordar uma coisinha rápida da aula passada, vamos lembrar que hoje eu vou comentar de alguns aspectos do mundo, tá? Vou falar de alguns países do mundo, alguns problemas do mundo atual, principalmente daqueles que a gente não vai falar tanto em sala de aula. São problemas muito atuais, em que a possibilidade de cair no vestibular, né, é uma possibilidade média. São assuntos, muitos deles novos, né? Outros nem tanto. E eu escolhi alguns assuntos que não são assuntos que estão, digamos assim, que podem cair, quero que você assista a aula com tranquilidade, mas que não estão, por exemplo, presentes no material e que não tem grande quantidade de exercícios. Até porque o resto a gente vai falar durante o período das aulas, tudo bem? Bom, só para lembrar rapidinho do racismo nos Estados Unidos, quero lembrar algumas coisinhas basicazinhas para você. E entre elas estão as seguintes. Na década de 60, como nós vimos, nós tivemos então o movimento pelos direitos civis e esses movimentos conquistaram direitos nos Estados Unidos. Para resumi-los rapidamente, foram três grandes campanhas importantes. É importante dizer que essas campanhas são muito variadas, tá, pessoal? Muito variada. Teve uma série de movimentos durante todo esse período, mas, digamos assim, os movimentos mais marcantes, aqueles que efetivamente conseguiram determinar alguma coisa, foi a campanha de Birmingham, em 63, quando, então, o, o Martin Luther King, juntamente com seus apoiadores do grupo SLC, CLSC, que na verdade era um grupo formado por cristãos, né, afro-americanos, que utilizaram então as suas igrejas, utilizaram as suas denominações religiosas para lutar contra o racismo. O próprio Martin Luther King, todo mundo sabe que ele era um pastor. Tudo começa, na verdade, com um atentado a uma igreja lá em Montgomery, nos Estados Unidos, né? No Alabama. Esse atentado mata 4 crianças dentro da igreja, e é aí que o pessoal fala, olha, chegou, nós vamos ter que começar a agir de uma forma um pouco mais consistente, né? Então a campanha de Birmingham, por exemplo, foi uma campanha que acabou usando, inclusive, crianças. Quando eles perceberam que não dava mais, né, para poder, estavam apanhando demais, não estava dando resultado, né? Falou, bom, vamos ter que botar criança, né? Crianças jovens, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que iam para as ruas para poder protestar. A expectativa eram duas coisas. Primeiro, que a polícia não agisse de forma tão violenta com as crianças como agiram, por exemplo, com os adultos. E a segunda era trazer a mídia nacional para a campanha americana, porque uma coisa é você bater em marmanjo, outra coisa é bater em criança. Né? Então eles tentaram essa estratégia, evidentemente. Claro que foi uma estratégia muito arriscada, uma estratégia muito questionada na época, né? Colocar crianças, jovens, né? Mas aí as famílias livremente perguntaram para os seus filhos, vocês querem, né, participar? Né? Os filhos mais que nunca falaram, nós vamos, né? Porque eu vou ter que encarar isso mais cedo ou mais tarde, né? Continuar sendo adulto nessa situação não vai dar mesmo, né? Foi a chamada cruzada das crianças. Apesar da polícia ter se comportado de forma muito dócil com as crianças, porque criança é diferente, né, gente? Criança, a polícia se comporta de forma muito dócil, como você pode ver nessa foto aqui, né? Apenas soltando a cachorrada para morder as crianças, jogando jato de água gelada, batendo cacetete. A polícia é muito dócil demais, não é? A polícia no sul dos Estados Unidos. Isso chamou profundamente a atenção dos Estados Unidos e permitiu, deu condições, deu poder para que o presidente então, que era o presidente Kennedy, agir, estabelecendo então as leis pelos direitos civis. E isso foi acompanhado ainda por aquele famoso discurso do Martin Luther King em Washington, a Marcha para Washington, em que ele fala, eu tenho um sonho e tudo aquilo relativo a um país onde ocorresse tolerância racial. Aliás, a palavra tolerância é uma palavra equivocada, tá? A palavra correta é uma aceitação. Porque tolerância eu tolero, mas não aceito. O
correto é aceitação e não apenas tolerância, ainda que a palavra tolerância seja a palavra mais importante, ou pelo menos mais utilizada. Então, disso veio isso. As leis dos direitos civis acabando com a segregação legalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, reacabando, né? Porque, na verdade, isso aí está vinculado lá a 100 anos atrás. Muito bem. A Marcha de Selma, em 64, que nós comentamos com vocês, quando o pessoal vai cruzar a ponte e o pau quebra, ela foi extremamente importante, essa marcha, porque dela veio o direito ao voto. Então, o direito ao voto está vinculado a essa marcha em Selma. Bem como também a campanha de Chicago, em 1966. Nessa campanha é interessante porque o Martin Luther King sai do sul dos Estados Unidos, onde a situação do conflito racial era uma coisa assim que eles consideravam extremamente radical, e vão para o norte lutar pelo direito à moradia, o fim da segregação de moradia. E essa luta é uma luta também antiga, não aconteceu só em Chicago, nos Estados Unidos. Aconteceu, por exemplo, na Califórnia. Aqui mesmo nós temos um exemplo clássico de um movimento desses, né? Tendo à frente, por exemplo, os grupos afro-americanos e atrás grupos nazistoides, atrás desse grupo, né? Contestando contra a possibilidade de brancos e negros morarem, compartilhar o mesmo bairro, que, aliás, era estimulado pelo setor imobiliário americano, né? Porque o setor imobiliário americano entendia que essa mistura de bairros desvalorizaria os imóveis dos brancos. Essa questão imobiliária, aliás, é muito interessante, né? Porque quem manda na maneira como a cidade se organiza hoje, gente, é o setor imobiliário. Eles definem as leis de zoneamento, essa coisa toda. O pessoal fala aí em fazer audiência pública, como no Brasil, por exemplo, mas quem manda mesmo é o setor imobiliário. Então, o Martin Luther King, ele simplesmente muda-se para Chicago, para morar num desses bairros pobres, que nós no Brasil chamaríamos de favela. Não é bem uma favela, mas é quase um cortiço, por exemplo. Né? Então, ele muda para lá. Vai para lá e tal, para lutar pelos direitos, aquela coisa toda. E achou que lá a coisa ia ser mais tranquila, mais branda. Aí, gente, ele entendeu melhor a dimensão do racismo americano. Porque, em teoria, o Sul é mais empedernido, mais radical. Lá estão os pitbulls da hegemonia racial branca, né, da supremacia branca. Mas ele enfrentou uma situação muito pior em Chicago, a ponto dele ser agredido. Né? Ele foi agredido, quer dizer, na verdade jogaram uma garrafa lá, bateu na cabeça dele e falou, não, eu estou acostumado com isso, né? A polícia cercou, foi proteger ele, aquela coisa toda, né? Mas enfim, ele acabou sendo agredido. E isso levou o quê? A uma nova lei, a Lei contra a Discriminação de Moradia, como você pode perceber. Então são 3 momentos históricos com 3 leis importantes para a conquista da cidadania dos afro-americanos. Os cachorros estão protestando, que aqui em casa também é segregação, né, gente? Cachorro fica num lado, pessoas ficam no outro. Na sua casa é assim também? Não? Mas sabe, nos últimos tempos, os cachorros fizeram um protesto aqui e eu acabei cedendo. Hoje eles estão morando junto com a gente em casa. Nunca imaginei isso, dormindo na cama. Tem um cachorro dormindo na cama, no meu pé. Vê se pode um troço desse, mas quando eu imaginei isso? Mas enfim, é um movimento contra, aí sim, o racismo canino aqui em casa. Mas esses são os 3 movimentos. Birmingham, levando a lei de direitos civis, a Marcha de Selma, levando o direito ao voto, e a campanha de Chicago, levando a liberdade do fim da discriminação pela moradia. Beleza? Bacana, né? Agora, nós temos que lembrar que o Martin Luther King, entretanto, foi assassinado em 1968. Né? Esse dia eu estava assistindo um documentário muito interessante, tem uns documentários muito bacanas que estão passando aí nos discoveries da vida, que estão sendo muito interessantes, né? Falando exatamente sobre essas questões aqui. Abram lá que tem coisas bem bacanas, né? Mas o básico é isso. Só que nós sabemos que o problema continua. A luta continua, né, companheiro? Então, como a luta continua, nós temos novos casos nos Estados Unidos. Em 91, o caso Rodney King, observe que eu não vou detalhar, depois você dá uma olhadinha no material que eu mandei para você, para a gente ter uma noção, para entendermos que o processo que acontece hoje é um movimento já antigo, é um movimento que vem andando também. O caso Rodney King é um exemplo clássico disso.
E esse caso traz uma situação muito interessante, né? Porque não sei se você percebeu, mas nesse caso aqui, o que ele coloca é que um taxista, ele foi espancado, né? Durante uma blitz. No ano seguinte, 92, né? O júri absolveu os caras. Ah, filho, absolveu pra quê, né? The pole it's the broke, o pau quebrou. Na esteira desses acontecimentos, um jogador de futebol americano, O.J. Simpson, você deve ter ouvido falar bastante dele, foi a julgamento, né? O caso começa em 92, ele vai a julgamento em 94 por ter acusado de ter assassinado a esposa dele. Esse cabra teve uma sorte. Uma sorte. Sabe por que o caso dele assim é definido? Não sou eu que vou acusar o Jay Simpson, né? Fique tranquilo, Jay. Mas depois desse período, é curioso que ele escreveu um livro falando de como ele faria se ele tivesse matado a mulher dele. Né? Se eu tivesse matado a minha mulher dele, qual seria a circunstância? Ele escreve, o livro inclusive foi proibido de circular. Para pensar. Ele diz que chegaria em casa, né? E pegaria a mulher dele junto com um novo, um namorado que ela tinha. E quando isso, ele já vinha perseguindo, já vinha atrás dela um monte de tempo, já tinha ameaçado, tinha batido, tinha feito diabo já, né? Aí ele chegaria, por acaso, encontraria o cara dentro da sua casa. E aí, o cachorro da casa chegou abanando o rabo pro namorado. E ao abanar o rabo pro namorado, ele falou: bom, então você conhece o cachorro, conhece todo mundo, tá íntimo, né? Se o cachorro nem latiu com você, veio abanando o rabo pra você, porque é seu conhecido, ele é seu conhecido. E aí, bravo pra caramba, partiu pra agressão e teria matado a esposa. Gente, cachorro abanar o rabo levou o cara a essa conclusão toda. Pra pensar, rapaz, jeito doente. Mas ele teve tanta sorte, como o julgamento dele foi num contexto desse, em que tinham sido absolvidos policiais brancos por terem espancado um taxista negro, por exemplo, né? Um cara afro-americano matar uma esposa branca só pode ser mais uma acusação dos brancos, porque tem essas coisas, né? A sociedade começa a ficar meio psico, né? Nesse troço todo, quando isso tudo acontece. Muito bem. E claro que a gente sabe que isso acontece em todos os lados. O caso, né, do Trayvon Martin, esse caso foi o que iniciou esses movimentos, ó, o movimento Vidas Negras Importam e assim por diante. Também o caso Michael Brown, mais tarde o caso Fred Gray, que o presidente Obama, aliás, acabou discursando, que era a época do governo dele, né? E dois casos curiosos, que são casos de agressões brancas. Grupos racistas de extrema-direita, como você pode observar, né? E grupos antirracistas entraram em confronto na cidade de Charlottesville. Ai, meu Deus do céu, meu inglês sempre. Charlottesville. Mentira, né? Essa foi de cagar, né? Pra sair da vergonha. Bom, na Virgínia, em agosto de 2017, eu que eu enrolei, nem falei o nome da cidade, em agosto de 2017, mas é um caso muito curioso, porque aconteceu exatamente naquele contexto do governo local anunciar que iria remover a estátua pública de um herói, né, pró-escravidão da Guerra Civil Americana. Então, ao derrubar estátuas, estou falando disso, que começou um novo movimento, né, uma mania de agora todo mundo derrubar estátuas, essa coisa toda. Então, dentro dos Estados Unidos, naquele momento histórico, para evitar problemas de manutenção de ideias racistas, o cara teve a ótima ideia de derrubar as estátuas de pró-racistas. Aí pronto, né? O grupo de extrema-direita e os grupos vinculados a grupos neofascistas americanos, por exemplo, partiram para o ataque e ocorreu um grande confronto em 2017. Antes disso, já tinha um histórico, né? Em 2015, por exemplo, o massacre de Charleston. Nesse período aqui, como você pode perceber, né, um jovem branco de 21 anos promoveu um massacre dentro da igreja metodista, matando 9 pessoas. Então, inclusive o pastor, né? Então, nesse contexto, você percebe que a situação se torna crônica nos Estados Unidos. Pois bem, é nesse mesmo contexto que o presidente Trump é eleito nos Estados Unidos com seu discurso
que promove e incentiva esse processo todo. A questão, por exemplo, ocorreu em 2017, não vou falar o nome não, e 2015, são dois exemplos disso. E a questão das estátuas também vem sendo muito questionada. Por exemplo, no caso do Brasil, né, o pessoal resolveu derrubar a estátua também do Raposo Tavares. Há tempos atrás falaram de uma estátua que tem em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, que faz uma homenagem, por exemplo, a determinados heróis da direita, né? E mudança de nome, de placa de rua. E isso é muito curioso, porque tanto a direita quanto a esquerda têm feito isso. Por exemplo, quando o PT estava no poder no Brasil, eles mudaram o prefeito de São Paulo, na época, o Haddad, né? Ele mudou o nome do Minhocão em São Paulo, que é chamado Elevado Costa e Silva, o nome do presidente que estabeleceu a AI-5, para o nome de Carlos Marighella. Então agora o nome é Elevado Carlos Marighella, que é um cara de esquerda, né, que foi assassinado pela polícia no início da década de 70 durante o regime militar. Agora vem a seguinte pergunta: se a direita volta e a direita troca de novo o nome, a pergunta é: será que é razoável ficar trocando o nome de monumentos históricos, apagando, por exemplo, a história? O pessoal que é favorável a isso diz, ó, se eu sou da direita, eu falo, tem que apagar esse monte de esquerda aí, que isso é influência negativa, e se é da esquerda, eu falo, tem que apagar, porque isso é torturador, estamos homenageando torturador. Mas a verdade é simples, os dois incorrem no mesmo erro, apagar a memória histórica. Muitas vezes essa memória histórica não é exatamente, passa a não ser exatamente uma homenagem, mas passa a ser uma lembrança de um período ou que nós queremos ou que nós não queremos lembrar. Então esse é o questionamento que se faz hoje em dia sobre essa questão de derrubada de monumentos. Muito bem. E agora, recentemente, a morte de George Floyd, né? E aí, eu peguei no G1 4 fatores importantes que explicam o porquê disso. O primeiro que explica tudo isso é todo o histórico, né? Desde o histórico das leis Jim Crow, até os movimentos pelos direitos civis, até os acontecimentos mais recentes que eu citei para vocês no slide anterior. Mas eles trazem 4 elementos importantes. Uma morte, muitos casos. Quer dizer, se aquilo resultou em morte, tem outros casos que não resultam em morte, mas que são tão violentos quanto. Enfim, é mais uma das gotas d'água do racismo americano. Então, de modo genérico, o grande problema desse fator é que ele representa o racismo institucionalizado dos Estados Unidos. Ou seja, um racismo que muitas vezes, mesmo com o fim do racismo codificado ou do racismo legislado, ele permanece institucionalmente na cabeça das pessoas. Que não é fácil acabar com esse racismo da noite para o dia, que é um processo muito mais complexo. E os negros, nesse sentido, os afro-americanos, têm medo de que aqueles que deveriam protegê-los, ou seja, as instituições de segurança norte-americana, não garante proteção a eles. Garante apenas proteção para os brancos. No mínimo, numa situação de confronto entre brancos e negros, vão apelar e apoiar mais brancos que negros. Então, esse é uma morte em muitos casos. É mais uma gota d'água americana. E com detalhe, né, gente? Com detalhe que, primeiro que a ação acabou sendo filmada, né? Aliás, uma menina de 17 anos que filmou, e ela ficou extremamente impactada com o que ela filmou e mais impactada ainda com a repercussão do caso, né? Você imagina isso na cabeça de uma menina de 17 anos. Tanto que ela acabou, sabe, mudando de cidade e tal, mudando de endereço, com medo de represálias em relação à família. E aí o pau quebrou mesmo. O pessoal foi lá, e aí sempre tem aqueles que vão aproveitar a situação, porque tem duas situações, que vão aproveitar a situação e radicalizar, né? Aspas, vandalizando a situação, e aqueles que vão agir por ódio mesmo, porque esse ódio ele existe, não duvide dele, né? Ele é um ódio que é bastante arraigado dentro dessa população. O fator 2 é esse racismo estrutural que nós comentamos. Ele coloca aqui uma situação muito curiosa, né? Que é a diferença de renda e da riqueza. Ou seja, além de ressentimento
de um tratamento diferencial por parte do Estado, existe em toda a sociedade americana, permeando a sociedade americana, a desigualdade de tratamento de salários que existe entre negros e brancos. Então, existe, como existe no Brasil também, né? Então, existem diferenças salariais, diferenças educacionais, diferenças do ponto de vista, por exemplo, de como os serviços são prestados pelo Estado para negros e brancos, tudo isso entra na conta. A pandemia que discrimina. A pandemia impacta muito mais também sobre os negros, que têm menos garantias e acesso à saúde do que os brancos. Lembrando que isso ocorreu durante a pandemia. Tanto é verdade que o povo aqui, ó, todo mundo protestando e usando máscara. E você vê o Covid ali fazendo a festa, né? É curioso que vem aumentando os casos nos Estados Unidos, como está aumentando os casos no Paraná. A reação da Casa Branca. O que é a reação da Casa Branca, gente? O Trump também não ajuda, né? Não ajuda. O cara tem problema, né? O cara radical, odioso, né? Uma espécie assim de plâncton da política, né? Então, as suas ações também não ajudaram muito. Primeiro, que antes, quando ocorreu aquele movimento em 2015, ele já tinha falado exatamente que o governo deveria agir de forma mais incisiva, que faltou liderança em 2015, né? E em 2017. Agora que ele é o líder americano, que o pau está quebrando, ele quer mostrar realmente essa liderança. Por um lado, ele, na frente das câmaras, vai lá, mantém contato com a família do George, né? Presta suas condolências, presta todo o apoio do governo americano. E por outro lado, ele fala o quê? Que saques leva a tiroteio. Ou seja, que a polícia vai agir de forma rigorosa. E isso lembra vozes reacionárias da década de 60. Sem contar que ele falou ainda que se os governadores não agissem, ele iria agir através do exército. O Pentágono até se preocupou, falando, não precisa tudo isso. Karma, né? Que as coisas se resolvem, desde os governadores. Ele falando que os governadores serão colocados como um bando de idiotas, se porventura não agirem de forma mais rigorosa com a revolta. Você imagina isso dentro do contexto dos Estados Unidos. O que fez o Donald Trump? Simples. Resolveu apagar o fogo com gasolina, né? Então, devido a essa sutileza que ele tem, né, que é a sutileza do elefante dentro de uma loja de cristais, a situação piorou ainda mais nos Estados Unidos. Mas, enfim, é uma situação que vai durar durante muito tempo, até porque é um problema histórico dentro dos Estados Unidos, como o racismo no mundo inteiro. E para mostrar para você como esse é um problema mundial, eu trouxe aqui algumas situações, quero passar para você assim bem rapidão cada uma dessas situações. Dá uma olhada aqui. Panorama Mundial de 2012, mas a gente poderia perfeitamente atualizar com alguns conflitos novos que ocorreram e os vários países em que eles têm. E uma coisa muito interessante, uma pesquisa feita na Suécia, né, onde eles passaram a perguntar para as pessoas para fazer uma avaliação sobre se as pessoas seriam, quais os países em que a sociedade seriam mais racistas ou não. E a pergunta básica era quem ele não gostaria de ter como vizinho. A partir disso e de outras variáveis que eles colocaram lá dentro do algoritmo da pesquisa deles, eles chegaram a conclusões sobre os países aonde existe maior possibilidade, uma cultura maior de discriminação. Né? Claro que essa pesquisa pode ser amplamente questionada. Se você comparar esse mapa com outros mapas, por exemplo, vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu achei interessante. Interessante porque no vestibular, por exemplo, ele pode dar isso aqui como se isso aqui fosse uma pesquisa que denotasse uma realidade efetiva, né, da situação do racismo no mundo, dos preconceitos do mundo, ou pelo contrário, que fosse uma situação muito hipotética e que os números não traduzem bem a realidade dos países. Por exemplo, o Brasil foi colocado como um país onde esse processo racista é baixo. As cores do Brasil estão mostrando exatamente isso. A pergunta é, será que é? Percebeu? Então, esse é um questionamento importante que nós temos. Do Brasil, nós vamos falar um pouco mais tarde, mas um pouco lá na frente. Mas você percebe que em alguns países isso realmente não bate muito com a realidade. Claro que há situações em que o mundo trouxe melhoras. Por exemplo, no Canadá. No Canadá, os Inuits, que nós denominamos de esquimós,
Os Inuits, por exemplo, têm um território só deles, o território conhecido como território de Nunavut. É bem verdade que esse território e esse poder que eles têm sobre esse território, ele é relativo. Por exemplo, não dá a eles jurisdição sobre o subsolo no que tange, por exemplo, a produção de petróleo. Eles não têm esse controle. Até outros produtos eles têm controle, mas em relação à produção de petróleo, não. Sem contar que isso é o mínimo que os canadenses podiam fazer, né? Que são todos eles de origem europeia, claro, em relação à população que morava bem mais ao sul. Na verdade, quando esses europeus chegaram, esse pessoal morava nessa região aqui, ó, e foram cada vez mais deslocados para o norte. Né? Então, isso é o mínimo que podiam fazer para essa população. Eu chamo a atenção para essa situação relativamente feliz, onde o governo reconhece o direito de um povo sobre o seu território, um povo autóctone, um povo que estava ali sobre um determinado território, e o caso, por exemplo, também da Bolívia, onde chega à presidência um presidente que veio dos indígenas, do sindicato dos cocaleiros, ali está o cara comendo uma folha de coca, que é uma coisa natural para eles, né? Comer essa folha de coca lá, eles fazem até creme dental de folha de coca, eles fazem lá, fazem de tudo folha de coca. Eu nunca vi um pessoal tão animado para escovar o dente, mas enfim, fazem tudo isso, né? E, claro, vinculado à questão do tráfico de drogas e das drogas em si. Aproveitando o ensejo, não use drogas. Gente, isso é uma besteira tão grande. Muito bem. Aí que vejo. Aqui ele transformou a Bolívia praticamente numa república multinacional, aonde as várias nações indígenas passam a ter alguma autonomia sobre suas áreas territoriais, inclusive sobre questões legislativas. Tem, por exemplo, legislação é, de cada local que se sobrepõe a uma legislação, por exemplo, que seria uma legislação de caráter mais federal, né? Mais da União. Então você percebe nitidamente que há essa nuance dentro da Bolívia depois da chegada do Hugo Chávez ao poder. Mas há situações do mundo muito complexas. Eu numerei algumas aqui para vocês. Por exemplo, veja a situação da questão do apartheid. Ficou errado, da apartheid. O apartheid foi instituído na África do Sul pela migração holandesa. Foram os holandeses que fizeram. Os holandeses, que colonizaram originalmente a África do Sul, voltam ao poder na África do Sul em 1948, quando seu partido político, chamado Partido Nacional, chega ao poder e eles implantam o apartheid, a segregação racial legalizada, que eu já comentei com vocês sobre isso. Né? Muito bem. E tudo isso chega ao fim. Com o próprio fim da Guerra Fria, como você pode perceber, ocorre um boicote econômico contra a África do Sul, pressionando o governo de então, que era o governo do Pieter Botha, a abrir mão do apartheid. Como o Pieter Botha foi incapaz de fazer isso, um outro presidente que veio depois dele, uma espécie de Mikhail Gorbachev sul-africano, o Frederick de Klerk, estabelece um plebiscito onde, evidentemente, só os brancos votam para resolver se acabaria ou não com o apartheid. E estabelece, então, o fim do apartheid na África do Sul, e isso abre espaço para a vitória política do Nelson Mandela como presidente em 1994. E esse cara é um estadista. Diferente de muitos políticos brasileiros que tem por aí, né, que gostam de lançar a população uns contra os outros, tanto da esquerda quanto da direita, quanto do meio, do centro, da periferia, de qualquer matiz político no Brasil, acontece muito isso, né, chamou de burro, etc. Esse estadista aqui ficou muito tempo preso, né, porque teve uns aí que ficam presos, sai falando pelos cotovelos, né. Ele não ficou preso e tentou exatamente fazer o que o estadista faz, tentar conciliar a população. Nesse sentido, ele vai dizer, olha, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele. Ou seja, o ódio, ele é cultural, é isso que ele está dizendo. Ele nasce da cultura da sociedade. Para odiar, é preciso aprender. Nós aprendemos a odiar. E é o que ele não quer ensinar, porque ele diz, aquele que aprende a odiar, aprende também a amar. Ficou muito conhecido na África do Sul, em função disso, um famoso jogo de rugby, que a África do Sul se tornou campeão mundial, misturando atletas negros e brancos, que foi, aliás, uma vitória política muito custosa, demorada para Mandela, que queria construir uma nação onde houvesse perdão. Isso não quer dizer, evidentemente, que não houve dentro da África do Sul um levantamento sobre as atrocidades cometidas pelo governo branco sul-africano. Houve um estímulo de denúncias, inclusive. E nesse estímulo de denúncias, evidentemente, para trazer à tona as verdades da África do Sul,
para ficar aparente que houve atrocidade e que os negros têm plena consciência das atrocidades que ocorreram lá. Quase uma espécie de comissão da verdade, como aconteceu no Brasil aqui. Mas sem que isso gerasse um caráter, digamos assim, essa é a ideia do Nelson Mandela, uma ideia de vingança, uma ideia de revanche sobre os brancos. Né? Então ele vai tentar construir uma sociedade que vai buscar essa união. Agora não é fácil, né, gente? Você vai na África do Sul até hoje, depois de tanto tempo do fim do apartheid, do ponto de vista jurídico, apartheid codificado, você ainda encontra o racismo institucionalizado na África do Sul. É evidente, como não vai acabar isso da noite para o dia. Dos dois lados, né? Os ressentimentos ainda ocorrem dos dois lados, de certa forma. Tanto que até hoje, por exemplo, tem certos ônibus que vão predominar as pessoas de origem africana e outros de origem europeia, né? Os europeus africanos que tem lá dentro. E estranham-se um diferente entra naqueles ônibus. Então, é um exemplo bem clássico da formação de estadista que tentou livrar o seu país dessas condições de separatismo. Ficou 27 anos preso, ainda assim sai falando em conciliação e tentando conciliação. Muito bem. Aí um outro lugar que a gente tem que chamar atenção dentro da África ainda é a questão dos albinos dentro da África. Gente, o drama das crianças albinas, que tem os membros amputados por conta de feitiçaria. Isso vem ocorrendo em vários países da África do Sul até o Quênia, com destaque principalmente para a Tanzânia, né, que está o nome aqui, Tanzânia, com destaque para a Tanzânia. O cara faz uma série de relações aí, mas para você entender onde é localizado isso, essa região aqui é a região mais complicada da África para esse tipo de coisa. Lembrando que tem várias áreas da África onde o conflito é grande. Tá? Por exemplo, um vestibular cai muito sobre essa região aqui, ó, o chifre da África ou Península da Somália. Uma região que vive hoje uma guerra civil, um governo que não consegue se impor dentro do país, né? Luta de clãs permeado por questões religiosas de radicalismos islâmicos, por exemplo. Esses dois países, Etiópia e Somália, durante a Guerra Fria, lutavam um contra o outro, havia um conflito entre os dois, alimentado pelas duas grandes potências, na época, Estados Unidos e União Soviética, pela disputa de uma região desértica chamada Deserto de Ogaden. Na época, década de 80, a Etiópia passou por um período de fome muito, mas muito intenso, né? Faz parte de uma área que é chamada, conhecida como Sahel, né? Que é uma região muito pobre da África. A questão do Sudão, né, a independência do chamado Sudão do Sul, a independência da Eritreia, a Eritreia ficou independente em 91, e tinha sido até a independência do Sudão do Sul o último país a ter ficado independente. No Sudão, as questões relativas a Darfur, que a gente vai falar em aula ainda, Darfur, e as questões do Sudão do Sul, onde existem conflitos religiosos entre muçulmanos e cristãos, é também um conflito muito forte na atualidade. Como foi um conflito também importante, o conflito na região de Uganda, Ruanda, Burundi, que foi aquela briga entre os Tutsis e Hutus, também um conflito étnico, um conflito, aspas, racista interno dentro de grupos étnicos de tendência afro, né, diferentes, que acabaram levando ao confronto. Normalmente esses confrontos acontecem porque no processo de colonização, os colonizadores favoreceram um grupo em detrimento do outro, colocando um contra o outro naquela lógica de dividir para melhor administrar. Então acabaram por estimular esse tipo de processo. Então, a questão do Darfur, na região do Sudão, questão do Sudão do Sul, cristão, né? País que ficou independente e hoje vive uma pendenga enorme, que nós vamos detalhar em aula normal, tá bom? A questão dos Tutsis e dos Hutus, na região de Uganda, Ruanda e Burundi, área de antiga colonização belga, diga-se passagem. A questão do apartheid na África do Sul são grandes destaques históricos dos problemas que a África tem. Sem contar ainda a região da Nigéria, do Níger, do Benin, onde atua o Boko Haram, aquele grupo radical islâmico. Haram é pecado e Boko significa educação. Então, a educação ocidental é pecado, grupo radical que sequestra meninas, etc. São os problemas que a África tem. Né? Então, nessa região aqui age o Boko Haram. Nessa região aqui, aliás, age tanto o Estado Islâmico quanto a Al-Qaeda, como age também outros grupos radicais. Nessa área aqui, a região dos Tutsis e dos Hutus, confrontos muito fortes entre esses dois grupos na década de 90. A questão de Darfur, uma questão mais recente, juntamente com o Sudão do Sul, e a questão dos albinos. Como as outras questões vão comentar em sala de aula, ainda que eu vá colocar alguns desses para vocês, que desse aqui quase não tem, a gente vai destacar a questão desses albinos. Qual o problema dos albinos? Os albinos sofrem preconceito nesses países, particularmente na Tanzânia.
Na Tanzânia o troço é bravo. Além de sofrerem problemas em função da própria ignorância da população, vou dar um exemplo clássico disso. Grande parte dos albinos, eles acabam, 98% deles, morre por algum tipo de complicação gerada por câncer de pele. Tá? Então, eles têm uma situação muito complexa. Grande parte deles são atacados porque acreditam, alguns, e existe um mercado negro para isso, veja que a questão econômica é um processo que se impõe nesse sentido, de que a carne deles, né, a pele, as partes íntimas deles, podem ser usados como elementos de magia, né, para libertar você de certos espíritos, recuperar, por exemplo, recuperar a sua potência sexual de novo. Então, grande parte deles eram assassinados, esquartejados, suas partes eram vendidas para esses vários grupos de feitiçaria e para grupos, evidentemente, que acreditavam que essa carne poderia curar doenças, curar problemas, etc. Então havia um mercado para eles, eles eram assassinados. Até que na própria Tanzânia, se não me engano, 4 desses traficantes, em 2009, foi condenado à morte pela forca. Então, como matar passou a dar pena de morte, né, esses traficantes humanos passaram a fazer o quê? Passaram a amputá-los. Eu não coloquei uma foto aqui porque não sei qual é o seu limite de tolerância para isso, né? Mas parece crianças com os braços amputados, porque a amputação vai dar lesão corporal grave, vai dar cadeia para ele, né, por um determinado tempo, mas não vai dar pena de morte nem prisão perpétua. Então passaram a amputar. E é um sofrimento enorme para essas crianças que são profundamente discriminadas, inclusive dentro das salas de aulas. E como os professores não entendem muito bem, né, acabam colocando os albinos, por exemplo, em função da própria questão do preconceito, etc., nas fileiras mais recuadas na sala de aula. Só que grande parte deles não sofre problemas de visão, né? 60% dos albinos, de forma genérica, chegam à idade avançada cegos, são problemas de visão. E as pessoas não conseguem entender isso. Agora que está tendo uma política própria para os albinos, né? Uma espécie de ação afirmativa para eles, uma discriminação positiva para que eles possam ter uma condição melhor de existência. Você vê como é complicado isso. Isso é para você perceber que isso é um problema humano, né? Isso não é um problema americano, isso não é um problema russo, é um problema nosso enquanto seres humanos. Nós precisamos melhorar enquanto seres humanos em qualquer quadrante, em qualquer região do mundo haverá problemas. Aqui, por exemplo, são populações de origem negra em preconceito contra grupos albinos. E, claro, em relação a grupos brancos também. Né? Esse é um problema muito grande. Os uigures na China são outro problema grave. Eles estão naquela região da China ali, ou seja, não só na China, como também em parte do Cazaquistão. Os uigures, eles são uma etnia de ascendência religiosa muçulmana. E a China os acusa de fazerem políticas independentistas. Ainda mais que eles estão localizados numa região, ali em Xinjiang, que tem grande quantidade de petróleo dentro da China. Então, em função desses aspectos, eles são perseguidos, são massacrados, né? Têm a grande parte da sua religião questionada pelo Estado e uma ação fortemente repressora, os uigures muçulmanos, que têm uma etnia diferente da maioria da China, que 94% da etnia Han. Não é o único problema, todo mundo sabe do problema também do Tibete, o problema da Mongólia, há uma série de outros problemas que a China sofre, nós comentamos isso na aula sobre a China, mas os uigures são um exemplo bem clássico dessas minorias que vêm sofrendo forte repressão por parte do Estado, de governos e repressões oficiais. Um outro exemplo bem característico são os Yazidis. Os Yazidis, eles constituem grupos de curdos que professam um ramo da religião muçulmana, que muitos muçulmanos não aceitam ser sequer muçulmana, né? Que eles consideram, vamos colocar assim, como é que eu poderia colocar para você? Assim como os católicos, né, cultuam seus santos e cultuam a Virgem Maria, eles cultuam um anjo decaído, que é esse Melectaus. Só que é o seguinte, esse anjo decaído, em teoria, um antigo arcanjo, né, no fundo, que seria um anjo decaído, que é um anjo decaído que, em vez de adorar a Deus, resolveu adorar os seres humanos, em particular Adão e Eva.
Então, ele passa a intervir na vida dos humanos. E todas as coisas boas ou ruins que acontecem na vida dos humanos seriam por influência desse anjo. Só que o problema é que, que o pessoal da religião muçulmana, na média, vão enxergar eles como se fosse um anjo decaído, como Lúcifer, que é o Satanás. Então, em teoria, essa má interpretação, ou essa visão diferente que tem sobre o mesmo personagem religioso, acaba gerando uma intolerância religiosa extrema, como se eles fossem verdadeiros adoradores do diabo. Durante o período, por exemplo, do Estado Islâmico no norte do Iraque, as pessoas moram no norte do Iraque. É no norte do Iraque você encontra os curdos e é lá que você encontra os yazidis, que são esses curdos que têm uma religião com características diferentes da religião muçulmana, mas que se entendem como um ramo da religião muçulmana. Eles moram em regiões de cadeias montanhosas ao norte, né, os montes Sinjar, ao norte do Iraque, e foram obrigados a sair em função da perseguição do Estado Islâmico, que começou a sequestrar, matar os homens, invadiu a comunidade, matou os homens, obrigou as crianças, os meninos, por exemplo, as crianças do sexo masculino, do gênero masculino, sexo mesmo, né? Saber o gênero, do gênero masculino, a lutar em favor do próprio Estado Islâmico e pegou as meninas e resolveu transformá-las em escravas sexuais e vendê-las como escravos sexuais, sem contar a grande quantidade de estupros que tiveram. As meninas foram levadas para várias áreas do Oriente Médio, vendidas como escravas sexuais. E é uma população que tem, assim, em média, mulheres muito bonitas, né? Dá para você ver aqui, são mulheres bonitas, como tem algumas áreas do mundo em que estão dentro daquilo que seria o padrão de beleza especificamente ocidental, o mesmo padrão de beleza que eles têm ali. Porque beleza é questão de padrão, né? Aquilo que era beleza no passado não é beleza hoje. Você acredita que tem gente que me acha feio, por exemplo? Eu também não acredito. Mas tem uns loucos que me acham feio. Então, questão de padrão de beleza. E eles sequestravam, estupravam. Agora você veja como é que são as coisas, né? Essas meninas que foram estupradas, que tiveram filhos desses terroristas do Estado Islâmico, e de certa forma gente de grupo religioso diferente, querem agora que acabou tudo voltar para suas comunidades. E a comunidade não deixa, não queria deixar, porque em teoria mantiveram relações sexuais com grupos diferentes do deles. Aí resolveram aceitar a volta, desde que não trouxessem os filhos. Então, muitas delas, sem nenhuma referência fora da comunidade, acabaram abandonando as crianças, que aconteceu na maior parte das vezes, com as famílias dos pais, né, jarridistas, daqueles grupos vinculados ao terrorismo, ainda que a família não seja culpada por tudo isso, para vir para casa, para ser aceita de novo na comunidade. Veja bem, aceita, né, na comunidade. Mais recentemente, as comunidades, esse ano, inclusive, resolveram integrar essas crianças, mas não como membro da comunidade, aceitá-las, mas sem ter os mesmos direitos do povo local. Engraçado, né? Você vê que trágico, né? Você vê, sofreram profundas discriminações e agora discriminam aqueles que voltam. Gente, isso aconteceu muito. Basta lembrar da Europa, no pós-guerra mundial, aquele linchamento público de mulheres, personagens de mulheres, né, de raspar cabelo, etc., que aconteceu daquelas que teriam sido amantes de nazistas, soldado nazista, tivesse alguma participação com nazistas, por exemplo. Basta lembrar outra situação, em particular, dos pilotos da Força Aérea Polonesa, os soldados poloneses, que foram lutar contra a Alemanha nazista, né, do lado dos aliados, e quando terminou a guerra, a Polônia foi ocupada pela União Soviética, eles voltam para o seu país, aí eles eram interpretados pelos comunistas como se fossem representantes do capitalismo imperialista e foram presos. Quer dizer, não tinha alternativa para eles, a gente tinha alternativa. A mesma coisa acontece com essas meninas. Você vê aonde está a intolerância. Isso é para a gente mostrar que essa intolerância ela é uma coisa generalizada, ainda que hajam circunstâncias, situações piores, e situações menos piores, que todas elas são ruins, e a classificação de pior ou não pior vai depender de quem está sofrendo o problema, ela ocorre no mundo inteiro. É a situação contraditória das meninas yazidis, são um exemplo bem clássico disso que ocorreu. Muito bem. Tem também a questão dos Rohingyas, na região do atual país chamado Mianmar. Ali acontece. O governo de Mianmar aceita
que reconhece uma série de etnias dentro do país. Mais de 150 etnias são reconhecidas, mas Rohingyas não são. Na visão deles, Rohingyas são o quê? São invasores bengalis, ou seja, que vêm de Bangladesh, de religião muçulmana e que passam a ser discriminados, como não são incluídos como parte das etnias aceitas, não têm acesso ao serviço público e não têm acesso ao emprego. Ou seja, são marginalizados, passam fome e são também fortemente reprimidos. E durante esse período de repressão, o que chamou mais atenção foi o caso da Aung San Suu Kyi. Essa mulher que morava na Europa, era casada com um professor de Oxford, por exemplo, na Inglaterra, né? E quando ela volta acidentalmente para Mianmar, antiga Birmânia, para cuidar da mãe dela, em meados da década de 80 aproximadamente, ela passa a se envolver com as questões políticas da região. Né? E é discriminada, inclusive, politicamente. Fundou um partido dentro do país. Esse partido adquire vitória que o regime militar de Mianmar não reconhece. Mais tarde, numa nova eleição, se não me engano, em 2015, eles reconhecem o partido dela, mas não podem reconhecê-la como presidente, que estabelece uma lei que quem tem algum parentesco com estrangeiro não pode exercer a presidência dentro do país. E com isso, ela é uma figura forte, é praticamente a chanceler dentro de Mianmar, mas não tem o poder de direito, por exemplo, reconhecido, já que ela era casada com um inglês e seus filhos são de origem inglesa e ela não pode assumir o poder. O que chamou a atenção foi o silêncio dessa mulher. Ela que tinha tanto lutado pelos direitos humanos dentro do país contra o regime militar, fez um silêncio absurdamente sonoro nas questões dos Rohingyas. Grupos que, aliás, mais tarde foram recolhidos dentro da própria Bangladesh, na medida em que não tinha uma outra forma de fazer proteção. Muitos deles, inclusive, pagavam aquilo que aqui na América a gente chama de coiotes, né, para fazer uma travessia deles para a Indonésia. No meio do caminho, os coiotes abandonavam, deixavam essa gente à mercê, morriam milhares deles afogados, né, em função desse abandono da sociedade ocidental e do mundo de forma genérica em relação a eles, até que a ONU resolveu agir e o governo de Bangladesh resolveu colocar os Rohingyas na ilha deserta de Bachanda. Essa é uma ilha maravilhosa, né? A ilha deserta em Bachanda, essa é uma coisa muito bacana. Se a gente imaginar que Bangladesh é sempre inundado, deve ser até gostoso ficar nessa região. Mas você vê que mesmo no país, quando eles voltam, também sofrerão discriminação. É um desses povos que acabam sendo praticamente apátridas, mesmo dentro do país que voltam. Como acontece com outros países e com outros grupos. O caso dos ciganos, chamados genericamente de Romas. Tem vários nomes para eles, egípcios inclusive, que até pouco tempo atrás ninguém sabia de onde eram os ciganos. Recentemente, por questões de estudos linguísticos e de estudos a partir da genética dos povos, descobriu-se que eles possivelmente tenham saído daqui, da região noroeste da Índia, e migrado quando um sultão invadiu a região e fez dos ciganos o que o Estado Islâmico fez com os Yazidis, ou seja, resolveu escravizá-los. Muitos deles acabaram fugindo para outras regiões, ou escravizados ou vendidos como escravos, inclusive para países do chamado leste europeu. Isso começa a acontecer aproximadamente em torno de 1.500 anos atrás, aproximadamente. Mas desde a época do Império Romano isso acontece, né? Então eles começam a ser vendidos. A partir do ano mais ou menos 1020, é engraçado que agora faz exatamente 1000 anos isso, né? Se a gente for analisar, se tiver uma data precisa, eles falam muito de 1020, 1050, que eles começam a ser vendidos para regiões europeias, começam a chegar realmente na Europa e passam a ser profundamente discriminados. A questão dos povos ciganos na Europa e no mundo inteiro é um problema extremamente sério, até pela visão que se tem deles. Ninguém quase fala dos ciganos, da repressão que eles sofrem, da discriminação que eles sofrem, inclusive aqui no Brasil. E existe uma glamorização dentro da região da visão dos ciganos, achando que os ciganos são geralmente ricos, pessoas ricas, como a televisão agora adora fazer, porque tem lá aquele programa dos ciganos lá, que, meu Deus do céu, né? Mas ciganos todos ricos. Mas, na verdade, são discriminados e pobres, ocupando as piores áreas de moradia. Existe hoje uma discriminação ecológica com os ciganos. Coloca os ciganos nas áreas que são contaminadas ecologicamente, os jogam lixo. Então, em geral, eles são uma população muito pobre e discriminada.
A visão glamurosa que se tem dos ciganos, como esses dois que eu estou mostrando para você, não corresponde a nenhum tipo de realidade. São comunidades muito pobres. Os ricos são uma exceção muito grande, espalhados pelo mundo inteiro, que dá para você ter uma noção da população que eles têm dentro da Alemanha, por exemplo, né? Aqui a Alemanha 80 milhões, 250 mil, 200 mil no Reino Unido, 350 mil na França, 80 mil em Portugal. Agora, os países onde eles sofrem mais discriminação são os países mais ao leste, como é o caso da Polônia, como é o caso da República Tcheca, da Hungria, por exemplo, que são países que discriminam muito. Um dos fatores, uma das condições para a Hungria entrar, por exemplo, na União Europeia, era exatamente diminuir a discriminação em relação aos ciganos. No Brasil, nós tivemos um fato meio isolado, também bastante curioso, né? Esse rapaz que o Luciano Faccioli, né, apresentador do programa na Band, falou que as mulheres ciganas não tomavam banho. Nossa senhora, gente do céu, o pau quebrou pro lado dele. Xingar de imbecil, chamar as mulheres de porca, aquela coisa toda, o pau quebrou. Aí ele foi no programa da Luciana Gimenez, né, para poder se retratar. E lá ele falou, não, eu não quis dizer isso, né, só que eu estava falando, pois é, eu já tomo bastante banho, né, porque eu acho que banho emagrece, essa coisa toda. Banho emagrece, meu Deus. Quem dera, ficar de chuveiro o dia inteiro. Mas, enfim, teve que se desculpar. Aqui no Brasil, a região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, são as áreas que nós temos as maiores comunidades ciganas do Brasil. Também fortemente discriminados, né? E geralmente discriminados, e o pessoal entende eles como larápio, inclusive tem um problema com o dicionário, acho que o dicionário que eu tenho em casa aqui, ele fala sobre isso. Quer ver? Vou pegar ele lá só para ver, pra você ter uma noção. Dá um minutinho aí. Peraí. Esse é o dicionário que eu tenho aqui em casa. Vou ler para você. O meu dicionário tem ainda. O meu dicionário é politicamente incorreto. Esse aqui, ó, eles são obrigados a recolher edições, inclusive digitais, por causa do que eles falam do que é o cigano. É muito interessante isso, porque o que o dicionário faz? O dicionário, ele na verdade repercute aquilo que as pessoas entendem por. Você vai falar, você é um cigano, você não vai entender o que é um cigano, você não entende por que estou chamando você de cigano. Você é um cigano. Né? O que quer dizer um cigano? Claro que o sentido é pejorativo, o dicionário ele colocou, né? O sentido pejorativo de cigano. Mas ele poderia ter esclarecido isso, né? Ó, dá uma olhada aqui. Cigano. Adjetivo relativo ou próprio do povo cigano. Zíngaro, alguns chamam de egípcio. Tá? Relativo, ou Roma. Hoje a Europa chama de Roma, né? Que é o nome do qual eles se conhecem. Que nem os esquimós. Ninguém chama de esquimós, chama de inuits. Esse troço é chamado de exônimo. Exônimos são palavras, são palavras que representam você, como é que eu posso falar? São palavras que usadas para representar um determinado objeto, grupo ou cidade, diferente da maneira como é falado pela população local. Vamos dar um exemplo clássico. O alemão fala Alemanha de Deutschland. Nós chamamos a Alemanha de Alemanha. Então, essa palavra Alemanha que nós usamos, ela é, na verdade, uma palavra denominada de exônimo. Ou seja, uma palavra que vai ter no sentido vai ser empregada de forma diferente da palavra dos autóctones, daqueles que são naturais da terra. A palavra Deutschland, a palavra alemão, representa o exônimo não cognato, ou seja, onde o nome é muito diferente. Tá? Cognatos seriam nomes parecidos, por exemplo, Fiorenza na Itália, nós chamamos de Florença, é um exemplo também clássico disso. Os ciganos não se chamam de ciganos, como os esquimós não se chamam de esquimós, eles são os inuits. Portanto, a palavra esquimó é um exônimo, né? Assim como a palavra cigano é um exônimo, e assim por diante. A guerra também é cultura. Aí quando eu estou falando o seguinte, quer ver? Relativo ao indivíduo cigano, povo itinerante que migrou do norte da Índia para o oeste, está bem informado, né? Já sabe que é do norte da Índia, de onde se espalhou pelos países do ocidente. Calon, no Brasil, por exemplo, a gente chama de Calon. Em Minas Gerais é muito comum chamar de Calon. É zíngaro e assim por diante. Que ou aquele que tem vida incerta e errante. E aqui veio o problema, né? Boêmio. Vendedor ambulante de quinquilharia, mascate. Que ou aquele que trapaceia. Velhaco. Burlador. A comunidade cigana não gostou muito desses adjetivos que deram para a palavra cigano deles, não. Protestaram e o dicionário hoje não tem mais com essa palavra. Meu dicionário, portanto, é um dicionário já histórico. Quer comprar? Eu vendo para você.
20 mil reais. Bem, já tem palavras aqui que não se usa mais. Então, essa é a situação dos ciganos no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, os ciganos também são um povo profundamente discriminado no mundo inteiro. Eles estão no mundo inteiro. Né? Um grupo de apátridas que não tem pátria, por isso são discriminados, já que teoricamente também não assume a nacionalidade. E sabe qual é o problema, gente? Quando ele coloca velhaco, geralmente é assim, né? Cigano vai limão e vai te enganar. Ora, o indivíduo que é discriminado, ele dificilmente consegue uma profissão legal. Legal que eu digo não é bacana, tá? De acordo com a lei. Então é evidente que ele vai acabar partindo para profissões ou para certos tipos de atividade consideradas dentro de um determinado país, no mínimo ilegais. Né? Então, de modo genérico, eles acabam vivendo esse tipo de vida, como os migrantes que vão para a Europa, os turcos, por exemplo, ou mesmo os mexicanos, ou o pessoal da América Central, brasileiros que vão para os Estados Unidos, e acabam, para poder ter aquele nível de vida que eles almejam e nem sempre conseguem, partindo para atividades consideradas atividades legais. Então, isso acaba condizendo com a realidade dessa população, muitas vezes. Não é a regra, mas as exceções são feitas em cima de uma regra discriminatória que esses países possuem. Entendeu bem? Bacana, né? Aqui eu coloquei um mapa de risco para você encerrar e alguns problemas que a gente vai falar mais tarde sobre a Europa e alguns problemas das nacionalidades europeias. Beleza? Bacana, né? O dicionário está aí à venda, tá? Quem quiser, só falar. Gente, beijo. Tchau.